Espaço Saúde no ar, recebendo aqui ela, mais uma vez, que é conhecida aqui na TV Mossoró, é conhecida por Mossoró toda. Vai já ser aí presidente do nosso... Tô quase me mudando pra TV Mossoró, não é isso? Boa tarde, Andressa, e hoje ela vem falar sobre um tema que até eu tenho dúvidas. É sobre territorialismo animal. Vou ser direto. Se você de casa acha que seu animal é homossexual, não existe isso. Não existe questão de homossexualismo entre animais. E sim territorialismo animal. Boa tarde, Andressa. Explique primeiro o que é territorialismo. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Elton. Boa tarde a todos que estão assistindo a TV Mossoró. Com muita satisfação sempre estar aqui. Para mim é como se fosse sempre a primeira vez, viu? Não é... Coisa boa. Como se fosse Pois é, territorialismo animal é um espaço, né, que o animal resolve, a partir do momento que ele se sente à vontade, que ele tem um bem-estar, e que ele resolve proteger. Aquele espaço pode ser um espaço geográfico, pode se referir também às pessoas. Esse animal muitas vezes demonstra alguns comportamentos que para a gente fica na dúvida, porque a nossa tendência, Elton, é a gente querer fazer com que os animais tenham os comportamentos do ser humano, né? E a gente fica um pouco confuso quando a gente começa a perceber esses comportamentos achando que eles estão repetindo as nossas ações, mas não é bem assim. Por exemplo, é muito clássica essa situação. Uma pessoa, chega um convidado na sua casa, né? E o seu animal, de repente, começa. Você não pode sentar no sofá, a pessoa não pode sentar no sofá, porque o sofá é só do cachorro. Se aproximar, o cachorro quer morder. Uma posse dele. É uma posse. Ali ele foi acostumado desde o início da sua convivência, né? Até aquele espaço, que aquele espaço é dele, é ali que ele deita, é ali que ele recebe carinho, é ali que ele recebe atenção. Então, se alguém estranho se aproxima, ele entende que aquele lugar vai ser tomado dele. Então, é uma coisa assim que a gente tem que administrar, porque não é agradável. Na maioria das vezes, esses comportamentos não são agradáveis. Isso vem da educação do animal, que é passada dos donos, não é isso? Com certeza. Desde filhotes, os animais são condicionados às vezes a pessoa nem sabe que o animal vai ter esse comportamento, né? Tem aquela atitude em relação ao animal, mas nem sabe que ele vai se desenvolver dessa forma. Mas fica a dica para você. Comece a observar. Se o animal começar a apresentar comportamentos não interessantes, né? Comece a repreender. A gente tem como reverter essa situação. Ah, mas meu cachorro já é adulto, meu cachorro já é idoso. Aprende do mesmo jeito. Lógico que não é com a mesma facilidade que um filhote aprende, né? Mas aprende mas ele vai conseguir. Com sua persistência ele vai conseguir. Mas é bom evitar desde cedo, não é isso? Com certeza. E assim, qual é a forma mais comum de demonstração desse tipo de territorialismo animal? Tem uma outra forma, por exemplo, que as pessoas às vezes confundem muito. Você começou a falar em homossexualismo animal, né? Esse termo, inclusive, nem existe no mundo dos animais irracionais. Por exemplo, o movimento de cópula, ou então de cobertura. Isso não é só entre cães não, viu, Elton? Isso acontece muito também entre vacas, entre cabras, ovelhas. Quando a fêmea está no cio, se não tiver um macho para cobri-la, ela aceita ser coberta por outras fêmeas, ou então ela mesma cobre, ela sobe nessa outra fêmea. Isso é um comportamento de cio. Existem outros comportamentos que também repetem esse movimento de cópula, que não é necessariamente só por causa de cio. Pode ser também para demonstrar. Normalmente o maior, ele comanda sobre o menor. Então o animal sobe no outro para dizer, eu mando em você. Abaixe-se para mim porque eu mando em você. Você é meu, você é subjugado a mim. Isso é normal, muito comum entre cães, né? Principalmente entre machos, que os machos são muito territorialistas. Então, os cães nos veem assim, Elton. Eles estabelecem uma hierarquia e ali ele vai escolher desde filhote, conforme o seu temperamento, quem vai ser o dono dele, quem vai ser o líder da matilha. Eles nos veem como cães, né? Então, se existe uma pessoa de pulso mais firme, normalmente ele vai obedecer aquela pessoa, mesmo que ele não tenha tanto contato com aquela pessoa, mas sempre que aquela pessoa aparece, ele já se abaixa. É tanto que a gente às vezes observa o cão, ele quando vê uma pessoa que que ele é subordinado a ela, ele já tipo assim se abaixa como se estivesse espreguiçando. Mas não é um movimento de submissão mesmo. Já quando ele percebe que a pessoa não tem tanta dominância assim, aí ele vai em cima. Já no meu caso, é preguiça mesmo, de tédio. Ou então ele pode testar a pessoa.
Pronto, chegou uma pessoa nova na casa, ele vai testar. Aquela pessoa é igual a criança, viu? Os animais testam a gente direto. Ele vai perceber se você tem dominância ou não. Se você não tiver dominância, ele vai fazer o que ele quiser com você. Inclusive pode rosnar, pode tentar morder. É também um dos sinais que esse animal está tentando defender o seu territorialismo. Aí, desculpa. Aí, no caso, o cachorro já é idoso, por exemplo, e tem esse tipo de comportamento. Nessa faixa de idade, tem como evitar isso aí, já que o cachorro está sendo, no caso, o dono do dono? Agora você falou uma coisa interessante, o dono do dono. Não é isso que se deseja quando se cria um animal, né? Todo mundo quer ter um animal para ter bem-estar, para conviver, mas não para ser mandado por um animal. E tem sim como tentar reverter essa situação. Por exemplo, né? Lógico que não é bater, não é gritar, não adianta. Não adianta você ficar gritando com o seu cachorro, ele não vai entender nada. Ele pode até se irritar com o tom da voz. Mas entender... Voz, hein? Tem voz que aí piora a situação. A pessoa grita de um lado, o cachorro lado do outro. Eu com aquela cara assim, não estou entendendo. Não estou entendendo. Mas, por exemplo, existe uma tática que funciona para muitos animais, que é a água. Não é jogar água direto no animal, tá? É pegar um borrifadorzinho e sempre que o animal tiver um comportamento indesejado... Elton, não dá pra falar sério com o Elton, Mariana. Sempre que o animal tiver um comportamento indesejado, Elton, você borrifa no focinho dele. Agora só água, porque senão pode prejudicar. Existe no mercado algumas substâncias que elas são amargas. Tem animal que aceita, né, e recua. Tem animal que tanto faz. Isso é muito relativo e eu falo por experiência própria. Eu também falo por experiência própria. Por isso que eu ri, porque o meu cachorro, uma vez eu me estressei tanto com ele, que no lugar do borrifado eu joguei foi um balde de água. Pois é. Ele achou bom, ele não achou ruim. Minha cadela acharia a mesma coisa, ela adora água. Pois é, não sei o que Tem animal que funciona, viu? Agora, por exemplo, se não funciona a questão da água, pode funcionar uma latinha com a metade da latinha com pedrinha dentro, que a intenção é fazer barulho, né? Então o animal fez aquele comportamento naquele momento, você vai lá e faz o barulho no pé do ouvido dele, como diz para o pessoal entender bem, né? Você vai lá e chacoalha a latinha perto do ouvido dele para ele se assustar, aí ele vai começar a associar. Se eu fizer isso, eu vou ouvir sons agradáveis, né? Que a audição deles é muito aguçada. Aí ele começa a associar e aos poucos começa a aprender. Agora preste atenção. Não adianta você fazer isso depois que ele terminar o movimento. Depois que ele fizer o que você não quer. Tem que ser enquanto ele está executando aquela ação. Porque 10 segundos depois, os cães, estou falando agora de cães, eles não sabem por que você vai estar falando com ele. Então, o máximo que pode acontecer é ele começar a ficar com medo de você, sem saber por quê, né? E agir na hora é muito importante. Por isso que você pode ter várias latinhas espalhadas pela casa para facilitar. E fica a dica. Pois é. E durante o passeio do cachorro também, ele costuma urinar em várias partes do trajeto. Por exemplo, um poste aqui, outro poste aqui, uma esquina, um pé de planta, outra coisa assim. Aí isso também faz parte do territorialismo animal. Isso aí é muito comum entre os machos, né? E bom quando é num poste. É bom, quando é na geladeira, na mesa, no pé sofá, no pé. No pé já aconteceu demais comigo. Pelo menos... Eu acho que o meu cachorro quer me dizer que eu sou dele, porque... Meu pé já se viu muito de poste também. Poste. Carro também, inclusive faz mal também para o ar do carro, não é isso? Pois é, a urina é ácida, né? Ácida. Agora, esse comportamento nos machos já é mais difícil de controlar. Existe uma coisa que nós podemos fazer, que é castrar o macho. Mas isso aí não é todo mundo que concorda, não é, Elton? Não, jamais faria isso. Então aí já é mais difícil. É mais difícil, porque você está lidando com hormônios, né? Porque o animal está ali... por exemplo, por que o cão tem o hábito de urinar sempre nos pneus do carro? Sempre você chega em casa, ou então vai dar uma volta em todo lugar que ele vê um carro que quer urinar no pneu. Porque no pneu tem muitos odores, né? A pessoa anda com o carro em todo canto, tal, chega em casa, tem aquele mundo de cheiros. Então o cão vai lá e identifica ele identifica um cheiro de uma cadela no cio. Ele identifica o cheiro da urina de outro cão que urinou lá. E é muito comum também, um cão urina, o outro vai e urina em cima. Aí fica a disputa. Eles estão tentando mostrar quem é que manda em quem também. Aquele território ali é meu, não é meu não. Não é seu não, é meu, vou lá e urino em cima.
Então é mais ou menos assim que funciona na cabeça deles. Outra dúvida que eu tenho é com relação ao latido. Também é questão de territorialismo. Por exemplo, na minha casa tem um cachorro, no vizinho tem outro e na frente tem outro. Todos os três começam a latir simultaneamente de noite, é uma latida, uau, uau aqui, uau, uau ali. Aí isso faz parte também de território, alguma disputa, por exemplo, Não, aí deles? já é uma comunicação. Comunicação. Aí depende muito, porque tem vários tipos de latido, tem intensidade, né, tem o volume, tem a forma, se é um latido mais curto ou um latido mais longo, se é um latido de dor, se é um latido de cadela que vai passando, ou então se é o latido para uma pessoa. Quem cria sabe, viu, Elton, a diferença do latido do cão. Até mesmo do miado do gato, porque o gato tem gato que não mia muito, mas a gente sabe quando o animal está querendo comida, quando ele está querendo atenção, está querendo brincar. Aí o latido é mais interação. Agora já, por exemplo, o rosnado, até a insinuação para morder, aí sim já é territorialismo. E olha, muitos animais não rosnam, nem latem, nem tentam morder por agressividade. É mais por medo. Mesmo. É mais por medo, a maioria é por medo. Pra mostrar que ele não é tão inferior assim. É, né? e assim para dizer, não chegue junto porque eu tenho medo que você faça alguma coisa comigo. Então ele já vai no ataque. Ele já sai da defensiva para ir para o ataque só para dizer, eu estou com medo, mas não se aproxime porque pelo meu medo, adrenalina só pelo meu medo eu posso lhe morder. Então não se aproxime. Mas isso é difícil de saber. Se você vê um cachorro rosnando, não chega nem perto. Porque depende. assim, eu particularmente consigo identificar quando o animal está rosnando para realmente morder, ou se ele está rosnando só porque ele está com medo de você, né? Mas a maioria das pessoas eu sei que não sabem disso, então na dúvida recue. Principalmente se for um animal que você não conhece. Quando o animal é seu, você pode começar a se posicionar de uma forma firme para esse animal, para tentar acabar com isso. Agora, lógico, o animal está rosnando, você vai colocar a sua mão. De jeito nenhum. Isso aí não é recomendável, certo? Mas enfrentar um animal e impor-se para ele é principalmente ignorar. Parece até meio contraditório. Quando a gente olha para um cão, principalmente para o cão, olha nos olhos dele, a gente está enfrentando e não se posicionando de uma forma firme. É diferente. Eles não veem assim. Então, o ideal é, se você começar a ignorar, você pode dar as costas, não olhar para ele. Se a gente não olha para o cão, a gente está ignorando ele. Isso é interessante. Né? E começar a agir naturalmente. Se você percebe, lógico que esse animal realmente não vai lhe morder. Começar a agir naturalmente. Digamos, você tem que passar pelo cão para pegar alguma coisa. Ele começa a latir. Se você percebe que ele não vai realmente lhe atacar, que ele está só latindo, passe direto. Não olhe, não faça agir naturalmente. Até ser comparado também com o comportamento humano, né? Isso você que é um babão, você só leva patada e começa a ignorar que a pessoa vai no chão atrás de você. Opa! É isso? Boa dica. Com certeza. Aí tá chegando a pergunta aqui da galera de casa, da Mariana, lá do Boa Vista, xará da nossa produtora. Ela disse que água nos animais quando estão latindo muito na madrugada é recomendado acordar, jogar água para ele calar a boca. É recomendado? Funciona para alguns animais, né? Agora, como eu digo, você vai molhar o animal à noite, é frio, esse animal pode até parar de latir, mas depois ele vai ficar molhado e, de repente, se for um animal que esteja mais sensibilizado, ele pode até começar a desenvolver uma pneumonia, se essa atitude for começar a ser frequente. Então, é complicado. E qual é o método correto de prevenção para evitar esse tipo de territorialismo, para evitar esse tipo de comportamento a partir desde filhote do animal? Pois é, se você hoje tem um filhote em casa, aproveite a oportunidade, né? Porque muitas pessoas só atentam para isso depois que o animal já cresceu. Então você pode começar a ensinar os comandos básicos. Ensinar o comando básico como senta, dá a pata, deita, fica, não é só porque é bonitinho. Quando você ensina um comando para um animal, você está dizendo para ele que você manda nele. Ele vai ter que lhe obedecer, ele vai ter que fazer o que você está mandando. E o que é mais legal nisso é que você vai ensinar uma coisa para ele que não lida com agressividade, que você não tem que se irritar com isso, né? Então comece a ensinar. Uma dica muito importante para os filhotes é em relação à comida, porque o animal também pode começar a desenvolver esse territorialismo, essa territorialidade, quando ele está se alimentando. Tem muitos animais que a gente não pode se aproximar porque ele já vai morder. Então, enquanto o animal for filhote, você começar a oferecer a ração para ele, coloque a ração e coloque a sua mão cobrindo a ração.
e manda ele sentar. Começa, depois de já ter ensinado o comando senta, né? Para ele obedecer. Por quê? É nessa hora, principalmente pelo alimento, que os animais estabelecem a hierarquia. O líder normalmente come primeiro. Então, você senta, você coloca a mão sobre a comida e esse animal só vai comer quando você der o comando. Aí você escolhe a palavra, vem, come, adiante, e aí você quem escolhe. Mas ele vai saber, mesmo que ele fuce ao redor da sua mão, você não tira a mão de cima da ração. Para ele começar a entender. O animal em si, ele vai começar a esperar. Ele vai esperar. Ou ele vai sentar, ele vai ficar em pé, ele pode ficar concentrado na comida. Mas ele sabe que ele só vai comer quando você tirar a mão. Isso tem que ser constante, não fazer um dia parar, fazer um dia perdido. Tem que ser todos os dias para ele chegar. Exatamente. Aprender, né? E você olha, às vezes um minuto é suficiente. Em um minuto você consegue educar o seu cão, né? 1, 2 vezes por dia, dependendo da quantidade de vezes que você dá comida a ele. E esse animal vai ser educado para o resto da vida, né? E não vai lhe trazer problemas. Com certeza. E no caso da copulação, esse nome que se dá, copulação. Separar esses animais, colocar um cachorro para um lado, um cachorro para o outro, é correto também? Assim, digamos que você tem na sua casa, se eu entendi sua pergunta, se você tem na sua casa vários animais, e você vai colocar um deles para cruzar com o outro, né? Com um cão com a cadela ou vice-versa. O interessante é isolar esses animais. Porque se eu tenho mais de uma cadela ou mais de um cachorro e introduzo um novo animal no espaço, pode haver competição. Se você quer que só aquele cão cruze com aquela cadela, isole esses animais num lugar para eles ficarem tranquilos. Até mesmo uma recomendação para a própria cópula, né? Para os animais se sentirem mais à vontade, se reconhecerem para a cópula acontecer. E é errado também humanizar os animais. E o que consiste isso aí, humanizar os animais? Tem muita gente que quer que o cachorro até fale. Isso quer que eu o até cachorro entendo, Elito. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho filho, esse animal é o filho que eu tenho. Eu até entendo a posição dessas pessoas, e hoje é muito comum isso acontecer, né? Mas tipo assim, bicho é bicho, gente é gente, entendeu? Eu vou sair de casa, meu cachorro não pode ficar só. Seu cachorro não é gente, seu cachorro é bicho, então o bicho pode ficar só. É mais ou menos isso, entendeu? É por isso que muitos animais desenvolvem comportamentos desequilibrados. Que se ele estivesse na natureza sozinho, desenvolvendo o seu instinto, ele não ia estar com aquele comportamento daquela forma. Então, nós, quando começamos a interferir demais o comportamento do animal, aí a gente faz com que ele deixe de se sentir bicho e passe a achar que é gente. Só que vai ser um animal que tem muitos dentes na boca, que por instinto morde, né? Que por instinto faz coisas que a gente não gosta, depois esse animal vai ser desagradável para o convívio. Aí muitas pessoas abandonam os animais, se desfazem, aí é muito pior. Com certeza. E qual é o tratamento para isso, para territorialismo? Olha, existem tratamentos medicamentosos, né? Além de trabalhar o comportamento do animal, existem medicações que podem ajudar a diminuir principalmente a questão da agressividade, como ansiolíticos. E existe também um tratamento que hoje em dia é muito bem aceito, né, no mercado entre os proprietários, que é o tratamento homeopático. Tratamentos com florais de Bach para animais, né? Especificamente para animais. Aí existem florais para animal hiperativo, para animal agressivo, para animal medroso, para animal territorialista. Existe floral de Bach para tudo que você imaginar. O interessante dos florais é que ele reequilibra o organismo de uma forma geral dos animais. Eu particularmente, enquanto clínico, tenho alguns animais que já tratei, que estou tratando com florais, que tem um resultado muito bom. Com certeza. E assim, existe uma raça que tem tendência a ser territorialista, ou todas as raças têm aquela mesma instinto? Ou existe uma raça mais focada nisso? Eu posso dizer que existem as raças mais calmas, porque calmas, a maioria trabalha esse comportamento mais ativo. O Shih Tzu, por exemplo, é uma raça tranquilíssima, né? Dificilmente a gente vê até o Shih Tzu latir. É o Golden? Yorkshire da mesma forma. Aí vamos para os... Aqui é meu e ninguém manda. Golden, Labrador. Vira-lata Pinscher, os SRDs, né? De uma forma geral. Doberman, Rottweiler, Pitbull. Por aí vai. Poodle. Pois é, André, você com certeza esclareceu muita gente, e você também, quem quiser comprar um seu animalzinho, quem
tiver a fim de cuidar de animalzinho de verdade, você tá aí com filhotes de Rottweiler à venda, não é isso? Isso, tem uma ninhada de Rottweiler à venda. E fica a dica também, se você não quer comprar, adote. Né? Vamos começar a campanha do adote. Com certeza. Porque às vezes a pessoa quer um animal de raça pura, eu até compreendo. Mas se você tem intenção, tem a vontade de criar um bichinho, digamos, não tem condição de comprar, adote um animal. Mesmo que você tenha condição, mas se você quer adotar, é tão fácil. Sabe, mas onde é que tem canil? Não precisa de canil. Eu tenho certeza que na sua porta tem um gatinho abandonado que vem ali atrás de comida todo dia. Tem um cachorro que você vê sem passar na rua. Pegue para você, cuide, trate direitinho, verme fogo. Procure um veterinário, né, para também trazer um animal com saúde para dentro de casa. E é muito bom, é uma terapia. Faz toda a diferença. E quem Com tiver certeza. afim de outras raças também pode entrar em contato com você. Pode sim. Qual é o telefone? É 8815-5153 ou 9978-1825. Tá no Twitter. Tá no blog, andressasuenia.blogspot.com. Você tá no Twitter, o arroba. Andressa Suenia. Andressa tá no Facebook. Andressa Suenia. Andressa tá em tudo que é rede social, tem que ser esse mesmo. Você ama o que faz de verdade, não é isso? Com certeza eu gosto. Com certeza. Andressa, muito obrigado pela participação, volte sempre aqui. Eu é que agradeço, sempre estou disponível, agradeço o convite Mariana, né? Sempre estou disponível para a TV Mossoró. Com certeza, a gente que agradece, viu? Boa tarde Até a todos. próxima, boa tarde. Agora, minha gente, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. Toda terça-feira, às 8 da noite, a alegria e o forró contagiam a